Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Buddha Simati Hridayananda Das Goswami Namani. Namaste Guru Sahib Namaste Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nasini. Ok. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam no 11º canto, 12º capítulo. Continuando com o significado do verso 6, na verdade, os versos 3 a 6. E aí, não sei se vocês lembram, mas a gente está fazendo aqui uma viagem cósmica, né? E com histórias bem interessantes, né? Então vai continuar hoje. Então, para quem está chegando aí, não se assuste que vai ter umas histórias bem místicas e estranhas hoje. Então não fiquem com medo, tá bom? Ok, então a gente está fazendo a lista, para quem não lembra, a gente está fazendo a lista de seres, criaturas, alienígenas, uma série de seres mencionados nesse texto tão antigo, Srimad Bhagavatam, um texto milhares de anos atrás, tão famoso na tradição védica, mas ele famosamente lida, né, com esse assunto de vidas diferentes, vidas em outros planetas, com muita naturalidade, não com foco em falar nisso, mas com naturalidade. Isso é que é interessante, não é que eles estão falando como se fosse algo especial. Eles mencionam com naturalidade para abordar outros assuntos. Então, vamos lá vendo. Então a gente viu na última aula sobre o tal do demônio Vritrashura, né, que era o rei Chitraketu. Então a gente viu essa história. Então conta assim, eu vou continuar nesse parágrafo aqui. O demônio Vritrashura fora o piedoso rei Chitraketu em sua vida anterior, durante o qual se associou com Sri Narada Muni, Sri Angira Muni e o Senhor Sankarsana. Prahlad Maharaj, a gente contou a história dele na aula passada. Prahlad Maharaj, sendo filho de Hiranyakashipu, é considerado um Daitya, ou demônio. Contudo, ainda enquanto estava no ventre de sua mãe, Kayadhu, ele se associou com Narada Muni mediante a vibração sonora. Então, essa história de Prahlad Maharaj foi mencionada aqui numa linha, é uma história super famosa mesmo, e faz parte de um dos trechos mais importantes do próprio Srimad Bhagavatam. Na verdade, é um trecho de 600 páginas que descreve toda a história do famoso malvado Hiranyakashipu, que é um super, acho que o arco-vilão mais poderoso que tem assim na cultura védica. Mas aí acontece que o filho dele, o drama todo se dá porque o filho dele nasce como um grande devoto, um grande yogi, um dos mais celebrados devotos na história também, todo mundo conhece isso na tradição védica. Então é aquele choque do menino santo que já nasce um ser iluminado, ele já nasce, aquele, sabe, pequeno Buda, mas multiplicado. Então ele já nasce esse devoto perfeito, um yogi perfeito, com todos tipos de poderes místicos, já nasce assim. Mas ele nasce filho dessa pessoa tão malvada, né? Então ele é um exemplo de alguém que nasce, né? Não importa como você nasce, essa que é a história, não importa quem é seu pai, quem é sua mãe, que cultura, qual sua civilização, importa é o indivíduo, né? Então ele nasce assim, ele dá esse exemplo de perfeita devoção, mas como é que ele ficou assim tão perfeito? Porque ele teve instruções de Narada Muni. Na verdade, a mãe dele foi instruída e ele ainda estava no ventre, mas como ele era uma muito elevada, ele já recebeu os ensinamentos ainda no ventre.
E aí se já nasce iluminado. Então esse é um exemplo. O próximo mencionado aqui, o demônio Vrishaparva, foi abandonado por sua mãe ao nascer, mas foi criado por um Muni, um devoto, e tornou-se devoto do Senhor Vishnu. Bali Maharaj se associou com seu avô Prahlada e também com o Senhor Vamanadeva. Então, Bali Maharaj, aí nessa dinastia se tinha Hiranyakashipu, né? Aí Nrsingadev vem, acaba com Hiranyakashipu, Prahlada se torna o rei, o líder dessa civilização de Asuras. Apesar dele ser um devoto, ele se torna o rei da civilização dessa raça de Asuras, que é uma raça alienígena do mal. Mas ele fica lá, aí pula um, aí o neto dele é Bali Maharaj. E Bali Maharaj também é um grande devoto. Apesar, de novo, dele ser o rei dessa turma da pesada, ele é um grande devoto. E outra encarnação vem, outro avatar aparece para lidar com ele. Nrsingadeva aparece para proteger Prahlada, para lidar com o pai dele, Hiranyakashipu, para proteger Prahlada. Mas Vamanadeva, Vamana aparece para lidar com o próprio Bali, com o próprio neto de Prahlada, que apesar de ter um lado bom, ele estava sendo bem barra pesada assim também. Então ele aparece para conter as aspirações dele de controlar e dominar o universo. Mas ele aceita abertamente esse controle porque ele era devoto. Ele tinha esse lado dele místico, devocional. Então, Vamanadeva lida com ele. E aí o filho dele, Banasura, era um pouco mais do mal e ele foi salvo devido à associação com seu pai, Bali Maharaj, e com o senhor Shiva. Banasura se torna devoto de Shiva. Ele também se associou em pessoa com o senhor Krishna, quando o senhor cortou todos, exceto os 2 de seus 1000 braços, que haviam sido outorgados pelo senhor Shiva, como uma bênção. Entendendo as glórias do senhor Krishna, Banasura também se tornou um grande devoto. Então esse Banasura, ele é bem mais da pesada do que o pai dele, bem mais da pesada do que o bisavô dele. Ele realmente era um ser meio malvadão. E ele se torna um yogi e adora Shiva para conseguir esse poder de ter assim 1000 braços, né? Sei lá como é que isso funciona. Mas enfim, para ter esse poder de ser um lutador invencível cósmico assim, com essa capacidade. E aí Krishna tem que lutar diretamente com ele, porque ele ataca a cidade de Krishna. Inclusive é um dos trechos do Bhagavatam interessante que menciona diretamente uma cidade voadora de metal com armas de destruição em massa. Então vai entender, não foi escrito recentemente. Né? Uma inscrição assim, uma cidade voadora com arma de destruição em massa. Então ele vem na espaçonave dele para acabar com Krishna, mas Krishna luta com ele, depois ele acha legal. Ele entendeu, recebe a misericórdia e também se ilumina. O demônio Mayadhanava, esse é outro da Asura, outro da mesma raça de alienígenas, de Asuras. Mayadhanava, ele era um arquiteto, ele era um engenheiro arquiteto, chefe dessa civilização de Asuras. Então ele tinha capacidades, né, muito além do que se tinha na Terra. Ele, uma habilidade, assim, era um arquiteto cósmico. Esse cobrava caro metro quadrado, você não faz ideia, assim, é inviável. Mas ele, para satisfazer, ele faz um acordo e ele constrói a Assembleia, o governo, a sede do governo, dos Pandavas. Ele fez um arranjo lá, não me lembro qual que era o acordo que ele fez, mas ele faz o salão de assembleias dos Pandavas e também teve contato com o próprio Senhor Krishna, conseguindo assim refúgio total em Krishna. Ele faz, na verdade, uma construção tão incrível, tão mística assim, que não era da Terra, era uma coisa assim sobrenatural mesmo. Uma construção sobrenatural e interessante, uma coisa que muitos historiadores mencionam, que, de novo, é um texto de milhares de anos atrás, que menciona-se nesse palácio
pisos feitos de vidro, que não tinha, né? Vidro é uma coisa recente, né? Então, uma coisa que eles ficam assim, uau, como é que... Eles sabem-se que foi bem antes do que a gente entende, foi a história do vidro, né? Então, tinha um piso assim que parecia que você estava pisando em nada, mas tinha uma coisa e tinha água passando. Então, no salão, assim, tinha um jogo com um piso de vidro, com água correndo em lugares diferentes. Então, tem lugar que era água mesmo, tem lugar que era vidro. E, tipo, você não conseguia saber o que era água, o que era... Sabe? Aí fala-se que tinha todo um esquema, assim, bem... Tanto que Duryodhana vai visitar os Pandavas e ele, para começar, ele fica assim morrendo de inveja, né? Porque era 1000 vezes melhor a sede deles do que ele tinha. E eles tinham começado do zero, porque, né? Rapidinho assim, Duryodhana expulsa os Pandavas, né? Usurpou o trono deles, é onde se dá toda a guerra da Bhagavad Gita. Então ele expulsou os Pandavas e deu para eles uma terra assim totalmente inabitada, assim, tipo, vai lá morar na Chapada dos Veadeiros. Ele vai lá, assim, não tem nada, se vira lá, sabe? Vou ficar com o Rio de Janeiro e você vai lá para o Alto Paraíso. E aí eles vão para o nada, assim, não tinha ninguém e eles conseguem construir todo um reinado e aí, aí a sede deles aí supera, né, incomparável com o que ele tinha usurpado deles, a sede imperial, o governo imperial. E eles fazem isso. E explica assim que era tão grande que se media em quilômetros o prédio. Então assim, até com piso aquecido. Medindo assim quilômetros assim de largura, sabe? Enfim, super chique o negócio. E aí Duryodhana entra lá para visitar eles e ele fica sem saber assim como é que ele chega lá onde eles estão, porque não dá para saber o que era vidro, o que é água. Aí nessa ele vai, cai na água e todo mundo ri da cara dele. E aí ele fica morrendo de raiva e sai correndo de lá, assim, irado, assim, que não aguentou. Então tem até essa história mencionada. Vai entender. Vocês vão fazer isso lá, piso com água, assim, vidro? Não, né? É demais, né? Depois, né? Bom, então isso é Mayadhanava. Vibhishana, o irmão de Ravana, assim, um demônio de natureza piedosa, se associou com Hanuman e Ramachandra. Então aqui Vibhishana, outro mencionado, já é de outro épico, né? A história de Ramayana, já de muito mais antiga do que a história de Krishna. E Vibhishana, ele era então irmão, mas era um irmão bonzinho do grande malvado Ravana, né? Ele era um irmão assim, melhor. E ele, inclusive, ele sabia que o irmão dele era do mal e ele tinha um lado bom, então ele ajuda na conquista do irmão dele, assim, e aí ele recebe o reinado do irmão como recompensa. Ok, Sugriva, Hanuman, Jambavan e Gajendra são exemplos de animais que alcançaram a misericórdia do Senhor. Então, como eu falei para vocês, agora para pirar a cabeça, né? Em outras eras, de acordo com a cultura védica, em outras eras bem mais distantes, as regras eram um pouco diferentes, enfim, a natureza era diferente. Então, tem uma época chamada Treta Yuga, que seria o equivalente a milhões de anos atrás, onde os animais teriam também um nível de consciência para criar civilizações, conversar, enfim, apesar de terem, né, sabe o planeta dos macacos? Nesse tipo de coisa assim, só que não eram só macacos, também ursos, também alguns outros animais tinham essa capacidade. Outros não é que todos os animais, mas alguns animais tinham um nível de consciência tal que permitiam que eles conversassem, falassem, criassem civilizações, cidades, etc. e tal. Então, de novo, é bem famoso na tradição, né? Você não consegue pisar na Índia sem ver Hanuman. É impossível, você tipo saiu, assim você já vai ver Hanuman. Então Hanuman é tão famoso na Índia, é tão famoso, é tão rico na tradição, e todo mundo que chega perto da tradição do yoga e tal, acaba vindo falar de Hanuman, né, porque é tão famoso. E Hanuman é justamente um exemplo, é o exemplo máximo, inclusive, né, seria uma raça de macacos inteligentes, macacos avançados, dessa era de Treta Yuga, que tinham a cidade deles, que tinham tudo, e se tornam grandes, eles se tornam o maior devoto do Sr. Rama.
Então, até hoje, até em qualquer... Você vai ver no altar, quando tem a deidade de Ramachandra, tem Sita, aí tem o irmão Lakshmana e aí tem Hanuman. Então você vai em Nova Gokula, aqui no Brasil tem lá em Nova Gokula, em Pindamongaba, você vai lá e você vai ver no altar os quatro, lá, Sita, Ram, Lakshmana, Hanuman. E Hanuman ficou assim um exemplo de perfeita devoção, um nível máximo de devoção na ligação de servo, de querer servir, sem intimidades, assim, com respeito, aquela coisa assim de hierarquia. Mas ele é o exemplo máximo de devoção a Deus em Seva Rasa, nessa raça de servo. E é ele então, Sugriva, o irmão dele, dessa mesma época, Jambavan ou Riksharaja era membro de uma raça... Eles falam de macacos, mas eu juro que às vezes parece urso. Eu acho que é urso. Mas tem um pouco de uma troca aí, urso ou macaco. Eu entendo que é macaco. Ele se associou pessoalmente com o Sr. Krishna, lutando com ele pela joia Shyamantaka. Então, Jambavan é um caso curioso. Jambavan, ele era dessa época bem antiga, ele era de uma outra era, e ele vive, parece que ele tinha alguma benção, assim, vivia uma vida assim quase que ilimitada. Então, ele vive muitos e muitos e muitos milhares de anos, ele fica vivo. Então, ele é dessa época bem mais antiga, mas quando Krishna vem, que já no final de Dwapara Yuga, já no começo de Kali Yuga agora, ele ainda está por aí. E aí ele está lá ainda vivendo. E aí tem uma história bem interessante que acontece com Krishna, de uma joia especial chamada Shyamantaka. E essa joia Shyamantaka era uma joia que foi dada pelo Deus do Sol. Um cidadão da cidade de Krishna, de Dwarka, ele era um devoto do Deus do Sol. E ele, enfim, a vida toda dedicada ao Deus do Sol e tal, e ele consegue, através da devoção dele, do avanço dele, ele consegue essa joia, chamada Shyamantaka, que tinha a capacidade de, quando colocado, enfim, quando recebia um certo tipo de adoração, colocava no altar, fazia-se alguma coisa com aquela joia, e ela produzia não sei quantos quilos de ouro por dia. Ela manifestava, assim, era uma fonte de dinheiro, assim, ilimitado, assim, sabe? Então, se você fizesse direitinho no altar, ela ficava produzindo riquezas e riquezas, e esse cara gostava de riqueza, achava legal. Então, ele botou lá, e era, né, todo orgulho dele, uma joia super preciosa, assim, e produzindo riqueza ilimitada para ele. Aí acontece um drama, ele sai, não sei o quê, papapá, acabam acusando Krishna de ter... Aí ele morre, esse cara vai, sai, ele morre e some a joia. E eles acusam Krishna de ter roubado a joia. Aí Krishna fica assim, caramba, agora eu vou ter que achar a joia e, sei lá, achar quem fez, aquela coisa de filme, vou ter que achar quem fez para provar que eu sou inocente. Não acontece esse filme? A pessoa é acusada erroneamente, não, agora o cara sai, eu tenho que achar quem fez mesmo, para poder me livrar da acusação. Então Krishna vai lá procurar a joia, procurar quem fez. E quando ele acha a joia, está com esse Jambavan. O Jambavan não roubou não, mas ele achou na floresta, que o cara que tinha roubado desse, tinha largado na floresta, enfim. Então, e ele não estava nem aí, que ele era de outra era, ele de outro nível de consciência. Então a joia estava lá, a criança dele estava brincando assim com a joia, assim, como se fosse uma pedrinha assim no chão, assim, na caverna lá. E aí Krishna quer pegar a joia de volta. Mas esse Jambavan é de outra era, ele era um grande herói, um grande guerreiro de outra era. E ele chega e fala, que isso, cara? O que você está achando que você vai chegar na minha caverna aqui e tirar o brinquedinho daqui do meu filho? E ele assim, né? Ele vê Krishna assim, mas ele não tá nem aí, não. E aí ele desafia ele, o que você está achando que é? E eles começam a lutar. Então a Krishna gosta de um MMA. Então tem um MMA assim intenso, peso pesado, e eles ficam 28 dias e 28 noites sem parar, não tem 3 rounds de 5 minutos, nem 5 rounds de 5 minutos, não, é 28 dias, o dia inteiro, a noite inteira, e ele lá, né, e esse cara é bom, nossa,
fui lá lutando com Krishna. E uau, esse cara é bom. E ele está entendendo, porque ele achava que ele era a pessoa mais forte, assim, de longe. Ele nem tentava, porque ele era de outra era, né? Então ele tinha outro poder e tal. Aí depois de 28 dias, ele fala, peraí. Para de me bater um pouco, Krishna. Vem cá. Você... Já sei. Você é Deus, né? Agora eu me toquei. Você era Rama, né? E agora você veio como Krishna, é isso, né? Agora eu conhecia você como Rama. Mas você veio agora como Krishna. Ah, meu senhor, tudo bom? Diz, como é que você está? Você está bem? Porque ele viu que não tem jeito, né? Porque nada pode ser tão assim, né? E essa lila é legal para a gente entender assim, né? A nossa vida, você está lá lutando, não está dando certo, é porque é Deus. Então é melhor você oferece reverências e, né? Vamos buscar outro caminho, né? Que você ficar murrando a parede lá 30 dias. Então reconhece que tem, né, a presença divina e siga outro caminho. Então ele faz isso, aí ele fala, não, isso aqui é joia, claro, leva a joia, por favor. E até faz o Krishna casar com a filha dele, não, ele também casa com a minha filha, por favor, não sei o quê. Então acaba que Krishna casa com a filha dele, leva a joia, enfim, é um festival. Bom, então esse é Jambavan e aí Gajendra. Gajendra é uma história bem legal, vamos ler aqui. O elefante Gajendra é um elefante. Numa vida anterior tivera associação com devotos e no fim da sua vida, como Gajendra, ele foi salvo pelo próprio Senhor. Então Gajendra é uma história totalmente diferente, à parte disso tudo, é uma história que aparece no Bhagavata, também ficou também bem famosa na tradição, pela sua simplicidade e doçura. Então esse Gaja é elefante, Indra é rei, então Gajendra, Indra fica Gajendra quando você bota junto, rei dos elefantes. Não é na Terra, é em outro planeta, em outra era, um elefante também desses mais, né, com consciência mais elevada, mas é um elefante. E esse elefante está lá se divertindo no planeta celestial, né, tudo de bom, com um monte de elefanta, super gata com ele, tá, sabe, tudo legal, né. E aí ele vai lá e vai beber água, enfim, entra num lago, né? E lá ele é atacado por um crocodilo bem poderoso. E eles têm essa luta pela vida ou morte, né? O crocodilo e o elefante. Então essa história é famosa do crocodilo com o elefante. E eles estão lá lutando, e a luta está árdua, porque é aquela coisa, o elefante na terra ganha do crocodilo, mas o crocodilo na água ganha do elefante. Isso até hoje é assim, né? Então estão lá essa luta, hora vai um pouquinho para a terra, hora um pouquinho para a água, um pouquinho para a terra, um pouquinho para a água. E aí tem uma hora dessa que o elefante vai perder, a Gajendra está perdendo, ele vai perder, ele está na água, não está conseguindo sair, o elefante está lá. E aí ele vê uma flor de lótus na água, aí com a tromba dele ele pega e oferece, Vishnu, por favor, me ajude. Ele faz uma oração, Deus, eu não estou aguentando, eu vou perder, me ajude aí. Aí ele tinha um mérito muito legal, porque eu já tentei fazer isso e não adiantou comigo. Aí Deus apareceu na hora para ele, assim, é bem melhor, ele estava com muito mais crédito do que eu tenho. Aí Deus aparece na hora para ele, aparece lá e aí tudo bom. E aí ele até liberta o crocodilo assim, que estava, que crocodilo é esse que é tão poderoso assim? Não era um crocodilo, era um outro ser cósmico, tinha sido amaldiçoado para ficar como crocodilo, aquela coisa, tipo que história assim complicada, védica. Então ele libera o crocodilo, que fala, obrigado, Deus, eu não aguentava mais ficar como crocodilo, aí ele vai embora num corpo assim, brilhante, maravilhoso, é um ser celestial. E ele vai embora e o elefante fica lá, poxa, obrigado também. Tal. Então ficou essa história famosa do Gajendra, da simplicidade de Bhakti. Como você pode, até um elefante pode pedir, então você também pode, entendeu? Peça ajuda, sim, de Deus, que é tudo de bom. Então essa história de Gajendra. Ok, Jatayu, o pássaro que, à custa de sua própria vida, ajudou o Sr. Ramachandra, associou-se com Sri Garuda e Maharaj Dasharatha, bem como outros devotos na Rama Lila. Ele também se encontrou com Sita e o Sr. Rama. Segundo Srila Jiva Goswami, a associação com os Gandharvas
Apsaras, Nagas, Siddhas, Charnas, Guryakas e Vidyadharas tiveram com os devotos não é muito preeminente e não precisa ser mencionado. Vanikpata é um Vaishya e sua história é mencionada no Mahabharata em relação com o orgulho de Jajali Muni. Bom, então só para encerrar aqui, Jatayu é um outro personagem famoso da história de Ramachandra, na mesma época de Hanuman. Ele é uma ave também com consciência elevada e ele tenta salvar Sita, deusa da fortuna, Lakshmi Devi. Ele tenta salvar Sita do grande malvado Ravana. E Ravana acaba com ele fica lá morrendo, mas ele morre a serviço e tal, e ele consegue falar com o Sr. Ramachandra e dá para ele, graças à informação que Ramachandra recebe dele, que ele fala, não, foi Ravana, e ele voou para lá, e aí eles começam toda a busca deles, todo o épico do Ramayana se dá, tem esse ponto-chave aqui com Jatayu. Ok, então vocês viram vários exemplos, cheio de história legal. Muito emocionante. Agora vamos continuar. A importância da associação com devotos é ilustrada na história de Dharma Vyada, o caçador não violento, a qual é descrita no Varaha Purana. Numa vida anterior, ele de alguma forma se tornara um Brahma Rakshasa ou um Brahmana fantasma. Mas enfim, foi salvo. Numa Kali Yuga anterior, ele tivera a associação de um rei Vaishnava chamado Vasu. A senhora Kubja se associou-se diretamente com o Sr. Krishna e em seu nascimento anterior tinha se associado com Sri Narada Muni. As Gopis de Vrindavana, em seus nascimentos anteriores, prestaram serviço a pessoas santas. Tendo tido ampla associação com devotos, elas se tornaram Gopis em Vrindavana em sua vida seguinte e se associaram com as Gopis eternamente liberadas que haviam descendido lá. Elas também tiveram associação com Tulasi Devi ou Vrinda Devi. As esposas dos Brahmanas que executavam sacrifício tiveram associação com mulheres enviadas pelo Sr. Krishna para vender guirlandas de flores e nozes de Betel e ouviram-nas falar sobre o Senhor. Então é isso, a gente encerrou essa longa lista aqui de seres e histórias, algumas mencionadas rapidamente, mas o ponto de tudo, só para lembrar, para voltar para a nossa realidade, é a importância de satsanga, o termo sendo usado diretamente aqui por Krishna, satsanga, o contato com pessoas espiritualmente elevadas. E é o ponto todo dessa lista maluca de seres e raças e criaturas, é para dizer, olha, não importa mesmo quem você é, não precisa nem ser humano, não importa nem a sua espécie, o que dizer do, sexo, o que dizer, o que você acha que é o seu ranking na sociedade, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com nada. Se você tiver satsanga, associação com pessoas espiritualmente elevadas, com pessoas que já estão conectadas com a espiritualidade, com devoção, com Deus. Se tiver esse contato, você vai se beneficiar e você pode se tornar perfeito. Não importa o seu ponto de partida. Então essa é a mensagem, que é uma mensagem bem legal, bem bonita da espiritualidade, do yoga. Não tem esse negócio de você tem que ser isso, tem que ser Brahmana, tem que ter essa qualificação. Não existe necessidade de qualificação material nenhuma para você atingir a perfeição espiritual. Essa é a mensagem. Não importa quem você é. Agora, é necessário que você tenha contato com alguém que está no caminho, senão como é que você vai saber? E claro, hoje em dia esse contato, antigamente, era só contato físico, né? Mas o que está tornando esse momento da história tão incrível que a gente está vivendo é que a gente está na era da comunicação.
Então agora você vai ver, né, você vê pelo YouTube, você vai ver pela internet, você vai ver por livros impressos, você vai ouvir, enfim, em limitadas maneiras, né, televisão, revista, livro, todos os meios, internet. Esse contato também está valendo. Isso é que torna tão especial essa era. Que hoje, como nunca, nunca mesmo, como em nenhuma outra era registrada da história, ficou tão fácil você ter satsanga. Que é a peça-chave para você avançar espiritualmente. Então, nunca isso aconteceu. E por isso que hoje a espiritualidade é uma coisa que está entrando na sociedade, que faz parte, que já é algo, não vou dizer comum, mas já é algo que está aí, né, para todo mundo. Já não é uma coisa. Antigamente, você pode ver nas histórias que espiritualidade era uma coisa muito rara, alguém saía, normalmente ele tinha que ter um encontro fortuito, né? Normalmente num lugar isolado, com um guru, com uma alma elevada. Ele ia para uma floresta, ele ia, sabe? Ele tinha assim, alguma coisa assim, meio mística acontecia. Ou ele era uma figura tão importante, como o imperador do mundo, aí, né, naturalmente, por ter um cargo assim tão especial, devotos elevados, enfim, iam visitar ele. Ele recebia visita, né? Tem histórias, a gente viu aqui a história de Chitraketu, ele recebia visita, né, de Narada Muni, até sábios de outros planetas vinham visitar o chefe do planeta Terra, né? Enfim, mas aí você tinha que ser o cara, né? Mas a gente vê que agora mudou e está acontecendo e tantas pessoas estão se espiritualizando. Tantas pessoas de todos os caminhos da vida, de todos os cantos do mundo, estão se espiritualizando, porque satsanga agora está disponível para todos que tenham internet, se já tem acesso. É legal vir em pessoa? É muito legal. Mas é necessário? Não. Não é necessário. Não é necessário. E eu mesmo, assim, Krishna me deu até essa missão, assim, porque praticamente a minha vida espiritual toda foi feita à distância. Todo o meu processo inicial espiritual foi feito através de livros, e-mail com meu guru, sozinho em casa. Praticamente assim que se deu todo o meu despertar inicial. Então acho que até Krishna fez isso porque aí ele me botou nessa função aqui de trabalhar tanto, né, com internet, trabalhar agora com YouTube, com tudo que tem direito, Instagram. Até acho que por isso ele me deu essa experiência para depois me colocar nessa rota. E é o que eu tenho feito desde 96. Primeiro site devocional aqui, fiz junto com a Adwaita Chandra aqui no Brasil. Primeiro, a gente mal tinha internet, né? Em 96 a gente tinha o primeiro site, gopala.com. Depois a gente pegou harikrishna.com. Sabe, a gente pegou assim do zero, começou lá a botar uns artigozinhos, começou a fazer mala direta. Nessa época. A gente começou a mala direta Amigos de Krishna, tinha 80 e-mails. Hoje tem uns 14 mil. Tudo foi assim, um por um. Um de 80 para 14 mil, um por um. E eu entrei em contato com todos os 14 mil que estão na mala direta. Escrevi para todos. E até hoje, todo mundo que entra, eu tenho uma mensagem, um e-mail personalizado. Pessoal, não é automático, é eu mesmo que mando. Né? Então agora é assim, né? E agora com o YouTube então ficou covardia, né? Aí os números são bem maiores. Aí são centenas de milhares de pessoas todo mês e tal. Então você pode fazer isso. Então essa é a mensagem desse verso, que você pode e deve buscar, não importa a sua situação atual, não importa como é que você está, a sua vida, a sua mente, eu estou muito mal, estou muito confuso, não importa. Onde você estiver, se você buscar esse contato, quanto mais você trazer isso para a sua vida, mais efeito você vai dar. E eu recebo tantos relatos
toda hora. Certamente toda semana, às vezes um dia, todo dia. Né, de pessoas que estão, né, à distância, pessoas que estão seguindo, vão seguindo o caminho 3T, vão praticando o método 3T, vão vendo os vídeos e vão tendo efeitos incríveis na vida dela. A gente recebe muitas histórias assim, é muito gratificante. Então funciona mesmo. Então isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? A gente conseguiu acabar esse verso. Então, muito obrigado por seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai. Que Krishna abençoe todos vocês. Hare Krishna.